Oi, oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. Então seja bem-vindo, se sinta à vontade, porque hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então se você é novo por aqui, já te peço para se inscrever aqui no canal e também ativar os sininhos de notificações para assim você não perder nenhum vídeo do canal. No último estudo nós vimos a abertura do primeiro selo. Quando aquele selo foi aberto, nós vemos ali um cavalo branco e nós vimos que esse cavalo ele representa o período da igreja cristã primitiva, ou seja, a primeira fase da igreja cristã. Antes de Jesus voltar aos céus, ele deixou para os discípulos uma missão, uma ordem, de pregar o evangelho a todas as pessoas, a todas as nações. E de fato os discípulos cumpriram essa ordem, essa missão que Jesus havia dado a eles. Eles começaram a pregar o evangelho puro de Jesus, sem acrescentar ou tirar nada daquilo que Jesus havia lhes ensinado. Por isso a cor branca do cavalo, essa cor branca nós vimos que representa essa pureza doutrinária, pureza do cristianismo. Mas diante disso, eles começaram a ser perseguidos por causa da palavra de Deus. E na visão, então, João vê Jesus abrindo o segundo selo, que é um cavalo vermelho. Veja só o que nos diz no capítulo 6 do Apocalipse, a partir do versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: "Vem!" E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Mas antes de estudarmos sobre o cavalo vermelho, o segundo selo, vamos fazer aqui uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso que habita no mais alto céus, obrigada, Senhor, por mais esse dia, obrigada por mais essa oportunidade de juntos estudarmos a Tua Palavra, que nesse momento o Teu Santo Espírito venha nos iluminar, nos dando luz, sabedoria, nos dando direcionamento para compreendermos a mensagem desse estudo, ó Pai. Guie cada pessoa que está nesse momento assistindo esse vídeo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora já pega a sua Bíblia e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Como nós lemos aqui em Apocalipse, no capítulo 6, versículos 3 e 4, o segundo selo é um cavalo vermelho. Agora veja que interessante. Nós vimos que o cavalo branco, essa cor branca, representa a pureza do caráter doutrinário, representa a pureza do cristianismo, pureza na adoração, pureza na obediência à palavra de Deus. Porque mesmo diante das provações, mesmo diante das perseguições que os cristãos da igreja primitiva enfrentaram por obedecerem à palavra de Deus, os cristãos do primeiro século, eles mantiveram a doutrina de Jesus inalterada. Então a cor branca representa pureza. Já a cor vermelha, na palavra de Deus, representa guerra e derramamento de sangue. Ou seja, o período do segundo selo foi um período de extrema perseguição para o povo de Deus, para a igreja de Deus. Como eu já disse aqui nessa série de estudos, há um grande paralelo entre os 7 selos e também as 7 igrejas do Apocalipse. E o primeiro selo, que é o cavalo branco, ele faz referência à primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, a igreja pura, a igreja dos discípulos. Já o segundo selo, que é o cavalo vermelho, se refere à segunda igreja do Apocalipse, a igreja de Esmirna. E quando nós estudamos sobre essa igreja, nós vemos que de fato houve ali um grande período de perseguição e sangue foi derramado. Então esse foi o segundo período da igreja cristã, um período extremamente cruel para o povo de Deus, um período de grande perseguição. E esse período também, infelizmente, foi um período de concessão. Houve ali uma abertura para a entrada do paganismo e da política. Eles começaram a misturar a política com a religião, o que começa então a contaminar aquela pureza doutrinária que nós vemos ali presente no primeiro século. A primeira fase, que é a fase do cavalo branco, ela durou do ano 31 ao ano 100 depois de Cristo, com a morte do último apóstolo de Jesus, o apóstolo João. Já a segunda fase, que é a fase do cavalo vermelho, durou do ano 100 depois de Cristo até o ano 313 depois de Cristo, quando Constantino, o imperador romano da época, assina ali o Edito de Tolerância de Milão e dá um fim à perseguição dos cristãos, pelo menos temporariamente. Mas antes desse edito de Milão ser assinado, os cristãos eles passaram por uma cruel, por uma extrema perseguição. Como eu disse no último estudo, ao Satanás ver os cristãos levando o evangelho a todas as pessoas, pregando o evangelho puro de Jesus, o evangelho verdadeiro de Jesus, levando as pessoas a adorarem e obedecerem unicamente a Jesus, Satanás então ele ficou irado com aquela situação. Então ele começa a tentar impedir os cristãos de continuar a obra
obra, da pregação do evangelho. Ele começa a agir de maneira violenta para destruir a igreja de Deus, o povo de Deus. O Império Romano, que era o império que dominava o mundo naquela época e que de todos os outros impérios anteriores era o império que tinha os exércitos mais violentos e mais cruéis já existentes, esse império agora, totalmente controlado e guiado e usado por Satanás, se volta agora contra o povo de Deus, contra os cristãos. Foi uma tremenda covardia. Nunca na história do mundo tinha tido algo tão terrível e tão cruel como estava acontecendo naquele momento. Os cristãos foram extremamente torturados. Os cristãos, eles suportaram um momento de muita luta, de muita dor e muito sofrimento. Essa foi a época dos mártires. E alguns cristãos, diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento e perseguição, acabavam negando a sua fé. Mas mesmo quando eles negavam a sua fé, eles recebiam uma marca visível, uma marca física dos exércitos romanos, para que assim eles fossem notados em qualquer lugar que eles haviam sido cristãos. E essas marcas se consistiam em uma mutilação dos seus corpos. Ou seja, alguns ali eles arrancavam a orelha, outros arrancavam os braços, ou então furavam alguns dos seus olhos. Ou seja, aquelas pessoas mutiladas eram pessoas que um dia tinham sido cristãs. Mas a maioria não negava a sua fé. Eles se mantinham firmes na palavra de Deus, se mantinham firmes na videira que é Jesus. E diante disso, eles iam sendo torturados e mortos. Os cristãos, eles eram acusados falsamente dos crimes mais hediondos possíveis. Eles eram lançados às feras para serem despedaçados. Eram queimados vivos nas fogueiras. Eram crucificados. Era uma tortura inexplicável, algo realmente terrível e cruel. Os cristãos eram caçados como animais, e eles deviam ser mortos em praça pública, para que assim as pessoas pudessem assistir aquela cena tão terrível e assim então sentirem medo do cristianismo e não quisessem então se converter ao cristianismo. Mas cada mártir que morria, cada cristão que morria, morria cantando na fogueira, morria com um olhar sereno, louvando ao Senhor, orando a Jesus, porque pela fé, olhando para cima, eles podiam ver Jesus e os anjos observando-os com profundo interesse e com aprovação, acompanhando a sua firmeza diante daquela situação. Do trono de Deus, uma voz lhes dizia: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." E isso então tocava o coração das pessoas que estavam ali ao redor. E ninguém, nem mesmo Satanás, podia impedir os pensamentos e sentimentos das pessoas que testemunhavam a morte dos mártires. E dessa maneira, milhares e milhares de pessoas se convertiam ao cristianismo. Os esforços de Satanás para destruir a igreja de Deus foram em vão. Os obreiros de Deus, os servos de Deus eram mortos, mas a obra de Cristo avançava mais e mais com firmeza. O evangelho ele continuava a se espalhar e o número de pessoas convertidas cresciam mais e mais. No livro Grande Conflito, na página 32, falando um pouco sobre essa situação, vem nos dizendo: discutindo com os governadores pagãos que estavam impulsionando a perseguição, um cristão afirmou: "Vocês podem nos matar, torturar e condenar. Sua injustiça é prova de que somos inocentes. De nada vale a crueldade de vocês." Isso era apenas um convite mais forte para conduzir outros à mesma convicção. Quanto mais somos ceifados por vocês, tanto mais crescemos em número. O sangue dos mártires é semente para o cristianismo. Milhares e milhares eram torturados, eram perseguidos e mortos por obedecerem à palavra de Deus, por serem fiéis aos mandamentos do Senhor, por pregarem o evangelho puro de Jesus, sem mancha, o evangelho incontaminado. Mas quanto mais pessoas morriam, quanto mais servos de Deus morriam, mais pessoas se levantavam para ocupar os seus lugares e darem então continuidade na obra de Deus. Eles combateram um bom combate. E eles receberão a coroa de glória quando Jesus Cristo voltar a essa terra. Como eu disse, os esforços de Satanás foram em vão. Quanto mais torturava, quanto mais pressionava, quanto mais matava, mais e mais cristãos surgiam. E João, então, assistindo aquela visão, ele vê Jesus abrindo o terceiro selo. E quando o terceiro selo é aberto, nós vemos então a imagem e a figura de um cavalo preto. Veja o que nos diz a partir do versículo 5 do capítulo 6 de Apocalipse. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: "Vem." Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4
4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Mas somente no próximo estudo nós estudaremos de forma mais aprofundada sobre o terceiro selo, o cavalo preto do Apocalipse. Então eu aguardo você para o próximo estudo, você não pode perder. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.